Olá, crianças, bom dia. Então vamos para a correção da atividade de matemática, né? Eu havia feito a correção até das medidas de tempo e nós não fizemos a correção das frações, né? Então, o primeiro exercício de fração vocês têm lá na página 39, né? Então nós temos fração, que é assim, né? São essa figura aqui que eu tenho a fração. O número superior eu faço a leitura normal, o número inferior, que é o denominador, eu faço, né? Eu conto ele diferenciado, então se é 4 eu falo quarto, se é 8 eu falo oitavo, né? Então tá lá. Então o que é fração? Eu tenho alguma coisa, né? Vamos dizer que eu tenho uma pizza. Então eu tenho uma pizza, que é o número 1. Só que essa uma pizza ela foi dividida em 4 partes. Então, que é o denominador. Então, eu uso a quantidade de partes que foi dividida, coloco na parte de baixo. E a que eu comi ou que eu tenha tomado é o numerador, tá? Então, a atividade pede para vocês pintar a parte da figura indicada na fração. Então, eu tenho aqui, ó, 1/4. Quer dizer que está dividido em 4 e eu tomei 1. Então, eu vou pintar uma parte, tá bom? Aqui nós temos 3/8. Esse losango ele está dividido em 8. Ele é um losango só e ele foi dividido em 8 partes. Só que eu tomei somente 3. Então, eu vou pintar 1, 2, 3. Então, eu tenho 3/8, tá? Aqui eu tenho 4/4. Quer dizer que eu dividi, né? Essa figura em 4 partes, né? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, só que eu ocupei as 4 partes, então eu tenho 4/4. Quando é assim, eu posso falar que eu tenho 1 inteiro, tá? 6/8, quer dizer que eu tenho esse retângulo, ele foi dividido em 8 partes, só que eu tomei somente 6, então eu vou pintar 6 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olhando para essa figura, eu sei que eu tenho 6/8. Aqui eu tenho uma outra figura que foi dividida em 6 partes e eu tomei 2 partes. Então, eu vou pintar 2, né? Então, eu tenho 2/6. É assim que eu faço a leitura. E aqui eu tenho um coração, né? E esse coração, ele foi pintado, ou ele foi dividido em 2 partes, ou ele foi dividido na metade, né? Então, eu tenho 1/2 ou metade. Então, eu ocupei somente uma dessas 2 partes, tá bom? Confere se foi assim que vocês fizeram, tá?